Olá, quinto ano, tudo bem? Professor Júnior, vamos começar uma aula de Geografia pelo Colégio Objetivo. Pessoal, nós terminamos a apostila, praticamente a apostila do primeiro bimestre, a gente só precisa, acho que, terminar de corrigir. E vocês já vão daqui uns dias, porque eu estou gravando essa aula, não sei se vai coincidir, se vocês já vão estar com a apostila ou não. Eu acredito que sim. Eu não recebi a minha ainda, eu só tenho ela online, como vocês vão ver. É a mesma coisa, pessoal, é a mesma apostila de vocês. A única diferença é que a minha não tem as páginas, ou seja, a gente não consegue, ela é uma página, é uma coisa só, pode-se dizer. Mas é só vocês acompanharem o conteúdo que não tem problema. Você consegue identificar certinho, porque é bem no comecinho da apostila nós vamos fazer uma introdução do conteúdo. Ok? Eu vou aqui para o cantinho da tela e aí a gente começa a falar da aula programada. Pessoal, a aula programada que é quinto ano, aula de Geografia, segundo bimestre já, nossa primeira aula. É referente ainda, pega um pouquinho ainda do primeiro em questão de data, mas não tem problema, porque nós já terminamos praticamente a apostila, a gente está começando um pouquinho antes, mas é referente a essa semana aqui. É a aula programada número 5, é o nosso quinto momento da quarentena. Assim, a gente fez 5 momentos que corresponde a uma aula gravada, uma live e a questão das atividades. Corresponde a 3 aulas semanais. A gente já está na número 5/2, quer dizer segundo bimestre. Módulo 2, população brasileira e suas características. É onde a gente vai começar. Metodologia, como é que a gente vai trabalhar hoje? Primeiro, assistam esse vídeo, eu sei que vocês já vão estar assistindo, e peguem a apostila de vocês, pessoal. Eu não sei, vocês já estão com a apostila, eu não sei qual página é. Vocês vão procurar lá, módulo 2 de Geografia, população brasileira e suas características. Pessoal, se tiver alguém que não tem apostila ainda, é só acompanhar essa aula aqui. No final dela, tá aqui, suas primeiras ideias. A atividade que está na apostila, eu tirei da apostila e coloquei aqui nesse documento aqui, que é essa número 1. Então, quem tem apostila, faça na apostila. Quem não tem, dá um jeito de imprimir essa folha aqui, que é uma folha só, e preencher e fazer a atividade aqui conforme os locais que eu deixei com as linhas certinho. Vocês tiram uma foto e envia para mim. Tranquilo, vai valer a mesma coisa. Ok? Então vamos lá para o módulo, depois eu volto aqui para falar da atividade. Então, pessoal, o módulo é esse aqui, Começa assim: tanta gente, e a gente do Brasil? Quem são as gentes? Quem são os gentis? Vamos dizer assim, a população brasileira. Então, o mundo hoje, a população humana hoje de todo o globo ultrapassa 7 bilhões de pessoas. Então, em virtude da capacidade de ocupação dos espaços, da capacidade de sobrevivência no ambiente terrestre, nós evoluímos muito, a medicina, hoje a gente vive muito mais do que viviam os antepassados. O Brasil é o quinto país maior do mundo em questão de população, quantidade de pessoas. O Brasil é o quinto. Existem dezenas de países, quase centenas de países no mundo. O Brasil é o quinto maior, com a estimativa de 208 milhões de habitantes. Hoje, a gente já pode colocar, esse censo aqui eu acho que é de 2015, hoje a gente pode colocar mais de 212 milhões de pessoas. Território grande e um grande número de pessoas. Então aqui, essa foto aqui, essa imagem aqui representa bem o que eu acabei de falar. Ou seja, o mundo todo está crescendo de uma maneira populacional muito grande, ou seja, a capacidade da gente ocupar os espaços do planeta, a capacidade da gente se locomover entre um espaço e outro, isso foi muito importante para o crescimento do número de pessoas. Ou
seja, o avião hoje dá pessoas que trabalham na Europa, moram nos Estados Unidos, moram na Europa, trabalham na China, enfim, moram no Brasil, trabalham em outros países, com a facilidade que tem da gente ir e vir com os recursos tecnológicos. Tranquilo? Então, pessoal, essa é uma introdução do que nós vamos trabalhar esse bimestre, ou seja, nós vamos falar da população brasileira realmente na geografia. No primeiro bimestre falamos dos mapas, da cartografia, dos espaços, da maneira de ocupar o espaço físico ali, o mapa, se locomover, de se orientar. Agora nós vamos estudar a população em si, com suas diferenças, com suas dificuldades, com seus triunfos, com sua evolução, enfim. Então, esse primeiro módulo é pequeno, essa primeira aula vai ser pequena, eu quero que só uma impressão de vocês sobre isso. Então, a gente vai fazer essa introdução, no próximo a gente vai desenvolvendo os módulos. Ok? Então, eu falei de novo, pessoal, eu não sei que página que é na apostila de vocês, mas procuram lá, módulo 2, população brasileira e suas características. E tem esse textinho, tanto a gente e a gente do Brasil, e a atividade que era para ser feita em dupla, nós vamos fazer individual. Ok? Então a atividade é o seguinte, a mesma atividade que está aqui na apostila também está lá na aula programada, ok? É a mesma atividade. Então vamos falar sobre ela. Com tantos habitantes no nosso país, no Brasil, apresenta uma grande diversidade humana, ou seja, o nosso Brasil é grande e com muita gente, então essa quantidade de pessoas faz com que pessoas e regiões sejam diferentes. Então, existe uma grande diversidade de pessoas, diferença entre as pessoas. Então, como e quais informações podem ser coletadas ou buscadas para se conhecer as características de sua população? Ou seja, para uma pessoa que não conhece nós aqui, rio-grandenses, sul-mato-grossenses e brasileiros, vamos dizer assim, sul-mato-grossenses, a gente mora aqui no Mato Grosso do Sul. Uma pessoa lá da Europa, lá da Espanha, vai fazer um estudo científico para entender como vive o sul-mato-grossense, ou seja, como nós vivemos aqui, quais as nossas características que nos identificam como sul-mato-grossenses, que nenhum outro espaço, nenhum outro lugar vai ter a mesma característica que a gente. Então, a gente está falando do Mato Grosso do Sul, aqui pediu sua população, você pediu o Brasil todo. Então, o que a gente pode falar do Brasil? A gente começar pelo Brasil, depois vocês colocam o que vocês acharem mais interessante. O que caracteriza o Brasil de forma geral? É um povo muito afetuoso, ou seja, a gente gosta de se abraçar, a gente gosta de estar em comunidade, a gente gosta de viver com uma grande quantidade de pessoas, a gente é um povo alegre, um povo festivo, tem muitas festas em todas as regiões do Brasil, apesar das nossas dificuldades, das nossas diferenças, das pessoas que não têm condições de ter uma vida digna, mas de forma geral somos uma população alegre, afetuosa e muito trabalhadora. Ok? Essa é uma característica. Outra característica: o Brasil tem uma característica de ter uma grande biodiversidade, tanto a floresta amazônica como o Pantanal. Então uma das nossas características é viver esse contato com a natureza nativa, vamos dizer assim, com a natureza ainda quase intocada. Tudo bem, comem devagarinho, o brasileiro está destruindo um pouco essa natureza, mas assim, é uma característica nossa que identifica o nosso povo, é essa ligação com a natureza. Outra coisa importante que nos identifica a nossa característica: nós somos formados por 3 raízes étnicas, os 3 grupos humanos, como nós estudamos já: os africanos, que vieram escravizados, os europeus, que vieram
nas caravelas da Europa, portugueses, espanhóis, primeiros, depois, italianos, enfim, e os nativos que estavam aqui, Guaranis, Kaiowás, Tupinambás, Yanomamis, Chavantes, enfim, vários. Então, a união desses três grupos formou o povo brasileiro. Então, nós somos uma união de três grupos que adquiriu a cultura, absorveu a cultura desses três grupos e formou-se a identidade brasileira. Dessa mistura, deixando nossa cultura diversificada e muito rica. Ok? Então, eu quero que vocês escrevam alguma coisa falando disso. Qual que é a característica da população brasileira? O que nos identifica como brasileiros? Além da paixão pelo futebol e o carnaval. Ok? Eu falei já, vocês tentam colocar alguma coisa aí em relação a isso. Tranquilo? Então a aula de geografia é essa, não é muito grande. Quero que a gente comece a fazer uma introdução aí bem tranquila. E aí a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Então, ó, quem não tem apostila, faz a atividade aqui nessa folha mesmo e depois tira foto. Quem tem apostila, faz direto na apostila. Tá bom? A apostila, acredito que eu acho que a maioria já recebeu a apostila, desculpe. Tranquilo? Abraço a todos, tudo de bom e fiquem em casa.